Olá, agora nós vamos fazer a quarta questão da apostila de estática da Escola de Aplicação da UFPA do terceiro ano de 2021. Então diz o seguinte, ó, dois homens com auxílio de duas cordas puxam um bloco sobre uma superfície horizontal lisa e sem atrito, conforme representado abaixo. Considere o modo das direções da força exercida pelos homens são dadas por F1 5 N, F2 10 N, cosseno de θ 0,8 e cosseno de φ 0,6. Nessa situação, correto afirmar que a equação cartesiana da força resultante no bloco em newtons é... Bem, essa questão era para marcar, ela tem alternativas, mas aqui nós vamos calcular a força resultante. Primeira coisa aqui, olha, é o seguinte, pessoal, F1, ela está formando um ângulo θ aqui, que eu não sei quanto é, mas o cosseno de θ é 0,8. Né? F2 também forma com horizontal um ângulo φ, eu não sei quanto é o φ, mas o cosseno de φ é 0,6. Aqui o que é legal é que o cosseno de θ é 0,8 e o seno de θ vai dar 0,6 também. Como é que eu calculo? Vocês têm que pegar a equação fundamental lá na trigonometria, o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então eu venho aqui, olha, eu não sei quanto é o seno de θ, mas o cosseno é 0,8, fica 0,8 ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado de θ e 0,8 ao quadrado dá 0,64, igual a 1. Eu quero o seno ao quadrado, o 0,6, o 0,64 vai passar negativo, então nós vamos ficar com seno ao quadrado de θ igual a 1 menos 0,64. O seno ao quadrado de θ é igual a 0,36, quando eu for diminuir 1 por 0,64 dá 0,36. E aqui eu vou calcular a raiz quadrada, então o seno de θ vai ser a raiz de 0,36. E a raiz de 0,36 é igual a 0,6. Então, o seno de θ é 0,6. Tá? Então, olha, o cosseno de θ é 0,8. O seno de θ é 0,6. E aí, olha, o cosseno de φ é 0,6. Como eu sei o cosseno de φ é 0,6, se eu fizer esse cálculo de novo, eu vou encontrar que o seno de φ ele é 0,8, porque vai ficar parecido com o outro. 1 é 0,8, deu 0,6 o seno. Esse aqui, se o cosseno é 0,6, o seno vai dar 0,8. E para que eu estou fazendo isso? Para eu poder calcular a decomposição dessa força. Por exemplo, eu vou decompor F1. Quando eu decompor F1, eu tenho que passar aqui, ó, uma reta que passe por F1, paralela ao eixo X, e outra paralela ao eixo Y. Então eu tenho agora a componente, olha, de F1 na direção Y é essa aqui, vai ser assim, e a componente na direção X é essa. Então eu tenho F1Y e F1x. Como é que eu calculo? Bem, F1y vai ser F1 vezes o seno de θ. Então eu tenho F1y igual F1, o módulo é 5, e o seno de θ nós calculamos e deu 0,6. Então, F1y, 5 vezes 0,6 é 3. Porque 5 vezes 6, 30, eu corto 0, então dá 3 newtons. Isso aqui é F1y. Agora a gente calcula F1x. F1x vai ser F1 vezes o cosseno de θ. F1 é 5, o cosseno de θ é 0,8, 5 vezes 8, 40. Então F1x vai dar 4, porque eu vou cortar um zero, 4 newtons. Tá?
Então aqui é 4 e essa aqui é 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa com F2. Então F2, eu vou decompor. Ela vai ser formada por duas forças aqui, então vai ficar assim, olha. Eu tenho que fazer o paralelogramo aqui, ó. E aí eu tenho aqui vai ser F2x. E para cá eu tenho F2y. Então, F2y e F1x. Perdão, F2x. E como eu vou calcular? O φ está aqui, então F2x vai ser F2, o módulo de F2, vezes o cosseno de φ, que é o ângulo que ela está fazendo ali com a horizontal. Então eu tenho F2 é 10 newtons e o cosseno de φ é 0,6. Então F2x vai dar 6 newtons, que 10 vezes 0,6 é 6. Então 6 newtons, isso aqui, F2x. Aí a gente calcula F2y, vai ser F2 vezes o seno de φ. Então eu vou ficar com 10 e o seno de φ é 0,8. Eu vou ter F2y 8 newtons. Tá? Então, agora que eu tenho cada uma das componentes, eu posso calcular a força resultante. Né? Mas para isso eu vou ter que primeiro calcular a força resultante em x, né? Aqui, ó, em x, e a força resultante em y. A força resultante em x tá fácil aqui, olha. Eu tenho duas forças apontando para a direita, então a força resultante em x, eu somo essas duas forças. Então nós vamos ter que força resultante em x vai ser F1x mais F2x. Então eu vou ficar F1x, nós calculamos aqui, deu 4. F2x deu 6. Então a força resultante em x, ela vale 10 newtons. E agora a gente vai calcular a força resultante em y. Só que em y é o seguinte, eu tenho aqui, olha, F1y para cima deu 3 newtons, F2y deu 8 newtons. Então, elas são concorrentes, uma aponta para cima, outra aponta para baixo, só que a maior aponta aqui para baixo, vale 8 newtons, e aqui para cima vale 3 newtons. A gente vai pegar e a gente vai diminuir uma da outra, e eu já sei que a força resultante, nesse caso aí, ela vai dar para baixo. Então vai ficar assim, olha, a força resultante em y vai ser F2y menos F1y. Então vai ficar, olha, 8 menos 3. Então a força resultante em y é 5 newtons. Então a gente tem, olha, agora, a resultante ela ficou assim, ó. Traçar aqui o eixo. Então tem o eixo Y, o eixo X, aqui é Y e aqui é X. E a força resultante em X, ela deu 10 newtons. Então ela fica aqui, ó. Força resultante em X. E aqui
A força resultante em Y deu para baixo e deu 5 newtons. Então a gente tem, olha, força resultante em Y, 5 newtons, perdão. Força resultante em X, 10 newtons. E a força resultante em Y, 5 newtons. Aí elas estão formando em si 90 graus. Então a força resultante final, o resultado dessas duas forças, ela vai ser na diagonal conforme o problema anterior. Aí a gente vai fazer por Pitágoras. Então a força resultante é aqui, ó, nessa direção, nesse sentido aqui. Então essa é a força resultante. E aí a gente vai ter que calcular força resultante ao quadrado, vai ser a força resultante em x ao quadrado, mais a força resultante em y ao quadrado. E eu vou ter 10 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. Então a minha força resultante ao quadrado vai ser 100 mais 5 ao quadrado, 25. Então a força resultante ao quadrado deu 125. Então a força resultante é a raiz quadrada de 125. A gente vai fatorar aqui esse 125 e aí ele vai dar por 5. Então vai dar aqui 25. E aí por 5 de novo vai dar 5. Por 5 vai dar 1, então deu 5 ao cubo. Então na verdade isso daqui, né, ele deu 5 vezes 25. Esse 5 não sai da raiz, esse sai. Então a força resultante, né, a raiz de 25 é 5 e o outro 5 continua na raiz. A força resultante, ela é 5 raiz de 5 newtons.